Que você possa ter esta certeza, meu irmão, Ele está conosco, Ele está conosco. Nosso Senhor Jesus, nosso Deus fez tanto por nós, no passado, no presente, no futuro já planejado, tem feito tanto. Devemos estar confiantes em cada circunstância, em cada momento, pois Ele tem cuidado de nós. Ele está conosco. Quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no Salmo 143, verso 7 até o verso 12. Salmo 143, verso 7 ao verso 12. Quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que possa dar a você orientação e direcionamento. Esperança do servo. Qual é a nossa esperança na jornada? Já vi essa frase em filmes, em livros de filosofia. Já vi essa frase em placas, dizendo de que o destino, ele é importante, mas só se soubermos aproveitar a jornada. E no que se refere à nossa fé em Cristo, nosso destino é muito importante. O destino preparado por nós, ou melhor, preparado para nós, por Deus através de Jesus Cristo, é o mais importante. Mas enquanto não chegamos lá, nós precisamos viver esta jornada da vida de forma saudável, de forma que nós possamos fortalecer a nossa esperança, de forma que venhamos a crescer cada vez mais. Deus quer isso, tenho certeza disso. Ele quer que amadureçamos com a experiência da jornada. Portanto, qual deve ser a esperança do servo na sua jornada? Quero ler para você, então, o Salmo 143, verso 7 até o verso 12. Diz assim: Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos que me atribulam a alma, pois eu sou o teu servo. Essa é uma oração que Davi faz no momento de grande aflição, de grande preocupação. Qual é a esperança do servo? E ele fala no final: sou teu servo, sou aquele que te serve. Qual deve ser a esperança e o que deve alimentar as atitudes e o coração daquele que diz: sou teu servo? Os salmos, os livros, os capítulos dos salmos podem ser divididos, meus irmãos, para vocês entenderem como que este livro nos abençoa muito e nos orienta. Quando nós lemos os salmos, percebemos que eles são divididos em 5 blocos. Um determinado número de capítulos vai formando um livro, depois um segundo livro, um terceiro livro, quarto e quinto livro. E é muito interessante que estes 5 blocos dos Salmos correspondem aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Cada um destes 5 blocos, quando salmodeia, e é interessante que o salmo, ela é uma poesia cantada. Ela era utilizada na adoração. E estes blocos de salmos, este grupo de salmos, cada um deles tinha uma ênfase. No primeiro grupo, a criação. Deus é o Criador, tudo começa com Ele, tudo Ele faz. Quando nós lemos o segundo grupo de salmos, nós vemos a ênfase na lei.
no ensino, na palavra. E assim sucessivamente. Perdão, fiz uma confusão porque a lei foi escrita no Salmo. No Êxodo, no segundo bloco, fala da proteção para o peregrino, para aquele que está na caminhada. Quando entra no terceiro bloco, está falando da lei, do livro de Levíticos, das Escrituras. Mas no último, que é o último livro, Deuteronômio, os salmos que correspondem, os livros de Deuteronômio são livros de resgatar a memória. Por que razão? Porque o livro de Deuteronômio ele repete muito o que foi ensinado anteriormente, só que com algumas explicações. Por que razão? Porque o livro de Deuteronômio, quando ele foi escrito quando Moisés já estava entregando para Josué a liderança do povo, e ele agora, Josué, segue em frente. Eu vou ensinar o povo, fazer o povo se lembrar de tudo o que aconteceu, mas daqui para frente você é o líder do povo. E o livro de Deuteronômio, então, é o resgate a essas experiências que o povo teve. E os salmos que correspondem a este livro falam exatamente de qual deve ser a postura do servo diante do Deus que faz milagres. Qual deve ser a sua esperança, o que ele tem que trazer à sua memória, o que ele tem que guardar no seu coração para ser um servo cheio de esperança diante deste mundo cheio de insegurança. O Salmo 143, então, faz parte deste último bloco, que corresponde ao livro de Deuteronômio, que é justamente, como disse, um retrospecto de tudo o que aconteceu com o povo de Deus quando eles saíram do Egito para a terra prometida. O salmista, aqui no Salmo 143, resgata a esperança do povo e o desejo de experimentar a libertação em meio à tribulação da jornada e clama por auxílio ao Senhor. O que Davi escreveu nesta poesia, ele estava resgatando toda uma expectativa de um povo que vinha vindo de um cansaço, de uma luta de 40 anos, na verdade 38 anos. Aqueles que estavam chegando na Terra Prometida eram os filhos daqueles que saíram do Egito, com exceção de Josué e Caleb. Todos os outros haviam morrido. O suplicante aqui, o salmista, reconhece que precisa tomar algumas atitudes para que possa experimentar a resposta de Deus. Não basta apenas esperar, ele precisava tomar algumas atitudes muito claras nessa relação com Deus. Por esta razão, o autor, o salmista, pede a Deus 5 ações de Deus em sua vida. Ele pede, Deus, age na minha vida desta maneira, para que eu possa seguir na jornada da vida e principalmente para ter comunhão com o Senhor. O salmista, como servo, assim como nós, precisamos entender. Para vivermos a jornada desta vida, precisamos buscar o Senhor constantemente e pedir a Ele para que Ele intervenha na nossa vida. Porque se nós formos depender de nossa própria esperança, de nossas forças, de nossa expectativa, nós vamos escolher o caminho mais curto. É natural isso acontecer. O caminho sem provas, o caminho sem dificuldades, o percurso sem lutas. Ninguém tem prazer em lutar, no sentido de ficar se desgastando, se quebrando, se aquebrantando. Todos nós queremos paz e sossego. É por isso que quando falamos da eternidade, falamos que lá haverá paz, haverá sossego. E Jesus mesmo fala que lá não haverá choro e nem ranger de dentes. É da nossa natureza buscar isso. Mas pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos. Porque somos pecadores. Desejamos paz, mas as nossas escolhas
criam guerras. É por isso que Jesus disse que quando oramos, muitas vezes não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para satisfazer o quê? Os nossos desejos, os nossos deleites. Quando a vontade de Deus não é prioridade nas nossas escolhas, é porque já estabelecemos que o que importa é o que eu quero. Isso não é bom. O servo, ele sabe que está numa jornada, ele sabe que tem uma terra prometida, ele sabe que falta pouco, mas ele também sabe das dificuldades que está sendo experimentada, estão se vivenciando. E precisa de ajuda. Nós precisamos. Por isso que o salmista clama ao Senhor, me ajuda, Senhor, socorre-me, dá pressa. O verso 7, dá-te pressa, Senhor, em responder-me. E ele diz, o Espírito me desfalece. Às vezes nós passamos por experiências que parecem exatamente isso. Senhor, socorre-me, porque se continuar do jeito que está, eu vou me arrebentar, eu vou cair, eu não vou levantar mais. Essa é a nossa humanidade. Por isso precisamos da presença do Senhor. O servo que quer vencer a jornada precisa ser alimentado pelo Senhor para ter esperança. É por isso que o salmista ele pede 5 coisas muito importantes, 5 ações de Deus na vida dele. A primeira, faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Nós não podemos deixar de manter a nossa atenção de que o que temos e o que somos vem por meio da graça. É misericórdia, não é por algo que fizemos. Nós temos a tendência natural de que quando conquistamos algo, dizer, eu consegui. E nos esquecemos de reconhecer que foi pela graça que conseguimos, pela misericórdia de Deus. O salmista, ele pede, logo que eu acordar, logo de manhã, que eu reconheça que eu estou vivo, é por tua graça, porque é no Senhor que eu confio. Não no meu braço, não na minha inteligência, não no meu poder aquisitivo, mas no Senhor. A tua graça, faz-me ouvir. E às vezes é aquela vozinha que o Espírito Santo diz, ei, você está aí porque Deus permitiu. Segundo lugar, o verso 8 continua, mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. E é muito interessante que ele está aqui dizendo, eu estou agora na tua presença, eu estou buscando o Senhor, me mostra o caminho. Ele está pedindo direção. Deus sabe o melhor caminho, a melhor direção. Mais para frente nós vamos ver que a oração dele, que teu Espírito aplane, dê um caminho limpo, sem percalços. Mas mesmo que haja turbulência, o Senhor vai me sustentar. Mostra o caminho. Reaprendi isso com a minha esposa, quando ela compartilha uma devocional dizendo exatamente isso, de que muitas vezes nós fazemos planos e mostramos para Deus o plano e queremos que Ele execute o plano, quando na verdade deveríamos apresentar o pré-projeto e perguntar se Ele aprova. É isto que o servo, o salmista está dizendo, mostra o caminho. Eu quero fazer o caminho que o Senhor apontar, coração de servo, com esperança, vive a jornada de maneira saudável, porque ele está consciente. O caminho que eu estou trilhando é o caminho que o Senhor me mostrou. Não é o caminho que eu inventei. Não é o caminho que eu procurei, no que se refere para satisfazer os meus desejos. E é muito interessante de que quando nós buscamos o caminho do Senhor para a nossa vida,
nossos desejos acabam sendo satisfeitos, mas não segundo os nossos prazeres, mas segundo aquilo que é melhor para nós, que às vezes a gente não sabe. Terceiro lugar, terceira ação que o salmista pede para que Deus atue na vida dele, para ele continuar firme na jornada. Verso 9: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti me refugio. O salmista reconhece, e é algo que nós precisamos aprender. Muitos acham que porque servimos a Deus, nós somos imunes a problemas, e não é verdade. Jesus afirmou que no mundo teríamos aflições. Pedro diz que há um inimigo ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. O próprio Deus afirma que não há um justo sequer. Paulo afirma em Romanos que o pecado nos afastou de Deus. Então, meus irmãos, entenda, nossa natureza nos afasta de Deus, mas ele atua sobre nós, estendendo a sua mão, os seus braços, para nos guardar. Como Jesus disse diante de Jerusalém, quando repetindo as palavras do salmista não, do profeta: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu desejei te ajuntar debaixo de minhas asas, assim como a galinha junta seus pintainhos debaixo de suas asas. Deus quer nos proteger. Deus quer. E tem o melhor refúgio. Ele é o bom pastor que tem lá o seu redil, onde ele nos leva para nos proteger do lobo. Precisamos estar junto a ele. Por isso que o salmista diz: livra-me dos meus inimigos. Livra-me daquelas situações em que eu me meto. E quando eu falo dessa forma, não estou falando para você arrumar problema para Deus te livrar, não. É Deus te dar a sabedoria de não entrar mais nesses lugares, nessas escolhas, nessa vida. Que a sua oração seja constante nesse sentido, de estar sob a proteção do Senhor. Quarta ação de Deus na vida do servo: ensinar a fazer a vontade. Olha o que diz o verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Irmãos, ensinar não é simplesmente dizer faça. A ideia do ensino é aquele que é o mestre que está à frente praticando e o discípulo vai atrás repetindo. O que o salmista está dizendo é: deixa eu ter comunhão com o Senhor constante para o Senhor me ensinar todos os dias. O servo estava pedindo isso. Ele não queria um encontro no domingo de manhã, ou no domingo à noite, ou numa quinta-feira, numa programação especial. Ele queria ter comunhão com Deus todos os dias. Ser ensinado, conviver com Ele, dormir com Ele, assim como Jesus fez com os discípulos. Dia após dia, ensinando a cada um deles o bom caminho. Por fim, o verso 11 diz assim: vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. O último verso, o último pedido que aquele servo está fazendo é vivificar. Vivificar é dar vida, ou dar nova vida. É reviver. Quando eu reconheço que estou morto no meu relacionamento com Deus, e eu declaro: Senhor, eu quero voltar a viver um relacionamento contigo, eu estou dizendo: vivifica-me, dá-me vida, a vida que eu não tenho. Reconheça a sua limitação, reconheça a sua dificuldade. E o pecado é que nos causa isso. O pecado gera morte, morte de relacionamento com Deus. Então, o coração de um servo que verdadeiramente quer ter esperança durante a jornada, essa jornada da vida, até a terra prometida, precisa
ouvir da graça, manter-se atento à graça, precisa buscar este caminho, a direção de Deus, precisa estar sob a proteção de Deus, precisa querer ser ensinado por Deus, precisa renovar o seu relacionamento com Deus. Isso acontece todo dia. Não pode ser apenas num encontro, numa programação especial. Precisa ser todo dia, porque se isso acontecer todo dia, você vai viver a jornada desta vida com uma esperança inabalável. Minha oração por sua vida é exatamente esta. Ore ao Senhor, busque a Ele, peça a Ele como o salmista, como servo, sou teu servo. Então, Senhor, abre os meus ouvidos, dirija a minha vida, me proteja, ensina-me todo dia a tua palavra, renovando o meu espírito, para que eu possa caminhar até a eternidade, certo de que estou com a minha mochila preparado para me encontrar com Ele. Que Deus te abençoe, faça pensar sobre tudo isso e, acima de tudo, praticar, porque, meus irmãos, eu não tenho dúvida mais. Jesus está à porta. A jornada está terminando. E nós vamos nos encontrar com o nosso Mestre. Está na hora de vivermos todos os dias preparados para ter esse encontro com o Senhor. Que você tenha um excelente domingo de paz, uma noite de paz, família, e que Deus nos permita nesta semana continuar na nossa jornada para nos encontrarmos com o nosso Mestre. Vamos orar mais uma vez? Pai bondoso, agradecemos por tua misericórdia e por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. E agradeço principalmente porque o Senhor tem nos dado a bênção de viver a jornada da vida em comunhão com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, assim como o salmista, a ter esta postura de buscar a Tua vontade e testemunhá-la a todas as pessoas, vivê-la em todos os momentos, mostrar de maneira clara que só o Senhor é Deus em quem nós confiamos. No nome de Jesus, eu rogo a Tua bênção. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha